Olá, aqui é o Arquivo Vivo. Aqui você nos vê, você nos ouve e a gente fala de tudo aqui a respeito do que acontece na polícia, na justiça, no Ministério Público, no jornalismo. E hoje nós vamos entrar num caminho que poucas vezes você leu, ouviu e viu, que é um trabalho tão fundamental numa investigação, tanto quanto um delegado de polícia, um investigador, um escrivão que acompanha todo o depoimento, um perito que vai lá, que é o trabalho de um fotógrafo. Sim, um fotógrafo policial. Nós vamos conversar com a Thelma Rocha. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, tendo a honra de estar com você, Lombardi, para conversar com a Thelma, cujo trabalho profissionalmente é documentar a cena do crime. Quer dizer, ela imortaliza a cena que vai embasar muita coisa. Duas coisas são muito importantes: a cena do crime e o Instituto Médico Legal. A Thelma faz uma das principais. Pois é, nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui de começar e a gente frequentou por anos e anos o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Eu até confessei. Nós entrevistamos todo tipo de policial que trabalhava e trabalha no Departamento de Homicídios, menos a fotógrafa que a gente vai entrevistar hoje. Então, Thelma, seja bem-vinda. Nos conte, resumidamente, o que é um trabalho policial, fotógrafo policial. Olá, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês e que bacana explorar essa área, né, dessa profissão que realmente nem é tão divulgada e eu vejo de suma importância. Então, a nomenclatura do meu cargo é exatamente fotógrafo técnico pericial. Então, longe de uma fotografia artística, eu tenho que ser técnico em perícia. Então, a gente vai estar falando até em ângulo fotográfico. O quanto que um ângulo fotográfico é tirado uma foto errada nesse ângulo pode deixar a desejar numa análise futura para o perito. Então, resumidamente, eu sempre digo que eu sou os olhos da narrativa do perito. Aquela narrativa do laudo, eu sou a ilustração. E acima disso, eu acho que eu tenho que, como bem dito por vocês, imortalizar aquela cena, porque eu tenho que transportar pessoas que são importantíssimas nesse processo todo, mas que não estão lá presentes naquele momento, que são os promotores, os defensores, o juiz, que futuramente eles querem, junto com aquele entendimento todo do inquérito, das provas, aonde estava, com quem estava, como estava, falando-se até em cadeia de custódia, todo esse procedimento. Então eu digo que eu sou esse olhar, eu sou a ilustração do laudo. Então eu tenho que ter uma afinidade muito boa com o perito, porque quando ele pede para eu fazer uma foto, ele já está vislumbrando o que ele vai estar falando no laudo dele. E aí eu vou ser essa ilustração técnica. Aí, Thelma, você chegando a um local de crime, emocionalmente, como que é para você? Se você chega no local, tem um cadáver. Você tem que documentar a posição do corpo, Isso. Escolher o ângulo certo e o ambiente também, o que vai ajudar muito na investigação. Emocionalmente, como você reage? Te espanta alguma cena ou você já se acostumou? Não, eu digo que o dia que eu me acostumar, né, aí eu acho que eu tenho um problema. Então, por enquanto eu ainda não me acostumei, mas não ao ponto de me afetar. Então é óbvio que alguns locais, aquele contexto todo, principalmente da motivação, te abala. A motivação me abala mais do que o ferimento, né? Então eu fico mais indignada por que aquela pessoa está, né, vitimada de homicídio, o motivo, do que o ferimento. Mas quando eu chego na cena, muitas pessoas falam: como é que você consegue lidar com o corpo ali? E entendam o que eu vou falar, né? Ele é parte de tudo aquilo. Então, ele não é o principal de tudo aquilo para uma leitura pericial. Eu preciso entrar na cena e entender tudo aquilo que está acontecendo. Por onde ele entrou, o agressor? Por onde o agressor entrou? Por onde ele saiu? Ele deixou vestígios? Ele pisou? Ele tocou?
Então, geralmente a equipe que eu trabalho deixa eu entrar primeiro na cena para registrar tudo exatamente do jeito que tá. Aí tem a primeira comunicação. Olha, já fiz foto geral de tudo. Agora vamos partir, né, para os pormenores. Então, imortalizei ali, depois a gente vai começar a mexer na cena. Então, é tanta coisa, mas tanta coisa para você se preocupar pericialmente, que assim, o corpo, ele acaba sendo mais um objeto naquela cena. E depois, ele vai ser o principal quando a gente entrar nessa parte de vitimologia, de medicina legal, né? Então, ele faz parte, mas eu não posso ficar, digamos que impressionada única e exclusivamente com o corpo. Bom, você que está nos vendo e ouvindo, você está acostumado a ver nos filmes, nas séries, você vê os fotógrafos fotografando as pessoas. O trabalho aqui é um pouco diferente que ela faz, ou melhor, bem diferente daquela imagem que você está acostumado a retratar de alguém que vai ser ouvido. Nós vemos recentemente o Daniel Alves entrando no tribunal, saindo do tribunal, o Robinho sendo preso para cumprir a pena. É diferente o trabalho dela. Conta pra gente um pouco, até que para as pessoas entendam, como era o começo, né, de pegar filme, enrolar o filme, como é que era o trabalho, que tipo de material vocês tinham há 30 anos atrás? Há 30 anos atrás eu entro numa época onde realmente as máquinas eram ainda analógicas, né? A gente está falando de máquinas ainda com filme, que você ainda não tinha nem a possibilidade de pré-visualizar se ficou bom ou não. Então, o começo da minha carreira, eu tenho a honra de herdar a carreira do meu pai. Meu pai também era fotógrafo técnico pericial. A minha prima é fotógrafa técnico pericial. Meu tio é fotógrafo, mas não é essa a pergunta. Tranquilo, não. Não, tô brincando. É bom, é bom. E aí, então eu tive o privilégio de ter determinados pulos do gato em locais adversos, aonde eles me ajudavam. Olha, você tem que ficar atento com a luz do final do anoitecer, início do amanhecer, que eles chamam de lusco-fusco. Você está visualizando uma coisa, só que a máquina não vai captar aquilo. Então você tinha muitos problemas e eu tive essa sorte de ter um aparato por trás. Mas o medo era muito grande, porque você tinha ali um fio de cabelo na mão da vítima e o perito falava, ó, antes de eu coletar, tira a foto desse fio de cabelo. E você, com aquelas adversidades, você falava assim, será que essa foto vem? Né? Será que ela não vai estar muito exposta? Né? Será que eu acertei naquela técnica? Então, você tem que ser um fotógrafo técnico, só que tem tanta diversidade, mas tanta diversidade no local, que no começo da minha carreira, realmente eu temia, eu até me questionava o quanto que eu era uma boa profissional em fotografia ou não. Porque você só ia ter esse filme revelado após dias, quando retornava em fotografia. E aí você pegava e... ufa, saiu, sabe? Então, hoje não. Hoje você tem diferentes lentes para uma foto mais detalhada, em macro. Você tem uma máquina que te resolve muito bem para todas essas adversidades. Você tem lanterna, o que antes a gente usava holofotes, né? Você levava um trambolho para o local. Né? Você levava um trambolho para o local. Até o flash que você tinha antigamente, vira e mexe eu estava com a bochecha roxa. Porque quando eu virava a máquina, ele não estava bem encaixado, ele dava um leve choquinho, sabe, em você. Então, tinha tudo isso. Hoje não. Hoje você tem a praticidade dessa tecnologia e até esse tempo de olhar a foto, fazer uma pré-visualização e falar, olha, eu errei na mão da exposição aqui, vou fazer outra foto. Então, hoje não se perde, né? Nada. Tecnicamente, não se perde tanta como se perdia antigamente por todas essas dificuldades do local. Thelma, nós temos muitos assassinatos, homicídios. O Brasil é um lugar onde mais se mata no mundo. Infelizmente. Eu gostaria de você contar o seguinte, você vai para a cena de um crime, você tem um cadáver que pode ter sido vítima de tiro, disparo de arma de fogo,
Pode ter sido uma facada, instrumento pérfuro contuso, pedras na cabeça. Enfim, o que acontece mais no seu trabalho como fotógrafa criminal? Digamos que assim, o carro-chefe ainda é o disparo, a morte por disparo de arma de fogo. Ainda é, né? Então você entra já, você fica um pouco mais estudado, né? Nesse tipo de ferimento, aonde ali em contato sempre com os peritos, você consegue já ver um ferimento e falar assim, isso não foi a curta distância, ou isso foi a uma curta distância. E aí também você entra nessa parte de querer registrar de uma forma até mais técnica. Colocar uma escala do lado de um ferimento, onde tem uma zona de esfumaçamento num tiro, porque você sabe o quanto que é importante depois para analisar isso. Ou uma facada, onde tem até lá no próprio ferimento, que a gente chama de rabo, que é o finalzinho da facada, né? Então você coloca ali também 1 centímetro para depois analisar com uma possível lâmina, né? Então todos esses pequenos detalhes que você vai registrar na fotografia, você também tem que entender um pouco do que você está fazendo ali. Porque se eu for só uma fotógrafa, não entender de criminalística, de criminologia, de vitimologia, de medicina legal, eu vou deixar a desejar até na qualidade da captação desse ferimento. E realmente o carro-chefe hoje é disparo de arma de fogo, é o mais corriqueiro, é o mais comum, mas não é porque é o mais comum que a gente cai numa zona de conforto. Às vezes você pega disparos de arma de fogo que te deixam em xeque, onde a camisa ali do projétil bate em alguma estrutura óssea e sai laminando. E aí você fala assim, mas se ele morreu com tiro, por que tem um PI, um pérfuro inciso? Se você não tiver a percepção de entender que pode ter tido um fragmento, você vai entrar numa leitura errada dessa dinâmica que aconteceu. Então dá para perceber que o trabalho realmente é um trabalho muito sério, né? Muito meticuloso, detalhista. Detalhista. E aí, queria que você falasse um pouquinho a respeito do começo da investigação. Quando você começou com a investigação, vou voltar de novo lá, 30 anos, saía quem? Tem um local de crime. E a gente sabe que há muitos anos atrás, o número de mortes por tiro era muito menor do que de facada. E hoje todo mundo tem arma na mão aí, à vontade, infelizmente. Então, quando saía assim um chamado, vou chutar aqui, Largo da Penha, 2h da manhã, um corpo foi encontrado, homicídio chamado. Quem sai? Sai o quem? Realmente vai chegar essa mensagem bem sucinta para nós, o distrito de área, ele vai falar, corpo encontrado em via pública com ferimentos a tiro ou ferimentos a facada ou todo ensanguentado, aí ele vai solicitar um departamento especializado em homicídios de autoria desconhecida, que é o DHPP. O DHPP, por força de lei, possui uma equipe de perícia lá dentro. Então, a gente caminha junto com o DHPP o tempo todo. E aí, hoje, nós temos a equipe GEACRIM. Quem vai para esse local? Um delegado, de 2 a 3 investigadores, de 2 a 3 papiloscopistas, o perito e o fotógrafo. E se o perito achar que tem a necessidade, ele também vai acionar o desenhista técnico pericial. E se também ele achar que tem necessidade, a gente vai escanear esse local. Então, hoje a equipe é mais ou menos umas 10 pessoas que vão para o local. O delegado, constantemente ali em contato já com o perito para entender a dinâmica, os investigadores já indo atrás vamos falar hoje, né? Atrás de filmagens ou testemunhas e a papiloscopia dentro de um campo possível, também em conversa com a perícia, porque a gente tem que eleger o que é viável para a papiloscopia e o que é viável para a perícia, para que um não atrapalhe o exame do outro, né? Até respeitando hoje, novamente, a cadeia de custódia. Então, são todos esses profissionais que vão.
porque a gente está diante de um crime de autoria desconhecida. Vai todo mundo. Então, só para completar, você percebe que quando você acompanha um caso, muitas vezes resumido na mídia, você não tem essa noção do número de pessoas envolvidas. Cada um tem um detalhe que é tão fundamental, porque se passar uma pequena coisa, às vezes passa, um caso não é esclarecido. E não dá pra gente voltar, né? Não dá pra gente voltar na cena. Então, principalmente para locais externos, seja um terreno baldio, seja uma via pública, dentro de uma passarela de um metrô, você tem um tempo que vale ouro, porque esses locais, eles vão estar lá perpetuados, mas as evidências, não. Então, você tem ainda um local interno e você tem muito trabalho, você tem a condição de falar assim, ó, estou lacrando o local para voltar com mais profissionais ou com mais recursos. Ok, mas o local externo não. Então, ou você capta naquele momento, ou ele vai ser perdido. Imagina por chuva, por circulação de pessoas, né? Por limpeza, né? Muitas vezes você tem um homicídio na frente de um bar, daí logo de manhã o cara vai e já liga o esguicho e limpa tudo aquilo lá. Então não dá para você voltar, não dá para você captar. Pois é, Thelma, você atende a um chamado, sai com a equipe do DHPP. Isso. Eu queria saber o seguinte, você, Thelma, você chega no local, antes de começar a fotografar, você circula, olha, observe. E também sou muito curioso nisso. Como você, como fotógrafo, começa a distinguir o que é um homicídio e o que é um suicídio. Até porque muito assassino tenta despistar, procurando convencer que tenha sido um homicídio. Essa distinção, na hora de fotografar, passa pela sua cabeça? Passa. Eu entrei numa época onde eu chamo que eu trabalhei com verdadeiros dinossauros, mas dinossauros assim que são os meus ídolos. Então eles falavam no começo da minha carreira, você tem que ter um olho desse tamanho, um ouvido maior ainda e uma boquinha assim, né? Você pensa antes de perguntar. Então você analisa, você ouça, mesmo que você não concorde, preste atenção na teoria e isso você vai guardando no seu arquivo. Você vai guardando. Então você chegar numa cena pela dinâmica, você deduzir que é uma coisa e o seu parceiro ter uma dinâmica completamente diferente da sua, você tem que pegar o seu ego e guardar no bolso. Porque você não está ali para convencer alguém do que você acha, mas você está ali para abrir um leque de possibilidades. E isso eu aprendi ao longo da minha carreira. Fui aprendendo, vendo os bons profissionais, como eles faziam, e hoje eu tenho o meu arquivo pessoal, né? Então o meu HDzinho, quando eu chego no local, tem algumas coisas que eu vou buscar de locais anteriores e isso já me dá um know-how para falar assim, aqui tem alguma coisa errada, aqui isso não bate. Mas por que não bate? Porque, não vou contar a história, mas porque uma vez, não. É porque eu já passei por isso, já vi essa situação e consigo hoje perceber que tem alguma coisa errada. Então, você pega locais onde a pessoa tentou simular um latrocínio e as coisas não batem, né? Porque ou a testemunha narra uma dinâmica que não condiz com as evidências. Então, você vai captando aquilo. No primeiro momento, eu respeito a autoridade policial, os investigadores que também ainda estão captando. No segundo momento, eu coloco a minha opinião. Doutor, a gente viu tal coisa, o senhor não acha que pode ser? Caramba, Thelma, não tinha visto isso. Então, a gente sempre tem esse diálogo. Mas eu acho que a parte mais gostosa do local de crime é essa. É esse diálogo com a cena de crime, que as pessoas acham que a gente é louca, né? Nossa, ela conversa com a cena de crime. Eles falam, o local de crime, ele bate um papo maravilhoso com você. É que tem gente que não entende a língua, né? Então, aí vai ficar mudo. Mas que ele conversa, ele conversa. E aí que eu acho que tá o pulo do gato, o X da questão. É gostoso. É a história que o corpo fala, né? Demais, Então, demais.
Eu lembro que um caso que nós cobrimos tanto, que foi o crime da Rua Cuba, em que o primeiro delegado que chegou lá avaliou, analisou, achou que era um homicídio seguido de suicídio. Aí chegou um perito lá, perito que a gente conhece, levantou o lençol e tinha tiro para todo lado. Tipo, para cima, para lá, isso aqui não é homicídio seguido de suicídio, isso aqui é um duplo assassinato. Crimes como este, assim, quando vocês chegam, a sua equipe chega no local, a palavra, como você acabou de dizer, no caso tá simulando um latrocínio. Muitas vezes, tem algum caso que foi difícil de chegar à conclusão do que realmente aconteceu ali? Tem casos onde, só para complementar essa minha resposta, muitas pessoas, quando chegam novos na equipe, a gente, Thelma, me dá uma dica de alguma coisa, tal. Faça reconstituição. Trabalhe um pouco com reconstituição de crime. Participe de reconstituição de crime. Porque muitas vezes a testemunha na reconstituição do crime, ou até mesmo o autor na reconstituição do crime, quando ele narra novamente o que aconteceu, te dá um estalo de que você fala assim, eu nunca tinha pensado nessa dinâmica. Né? Então, a reconstituição de crime, ela te dá uma base muito, muito grande para que você se sinta mais, como é que eu vou dizer, estudado na cena. Quando você, né, toca no assunto de falar assim, o entrar na cena, agora... Você verifica achando que pode ser uma coisa e é outra. Então, entrar na cena... Lembra daquele pré-histórico que eu falei que chega a mensagem? Olha, é um corpo encontrado. Te sugestiona a falar assim, é um latrocínio. Então, por isso que eu falo assim, você faz a reconstituição, você ganha um know-how. Você lê a mensagem, mas não interioriza essa mensagem como sendo a verdadeira. E você chegar no local e analisar tudo isso, aí é que você consegue falar assim, não é um latrocínio. Não é um latrocínio porque a pessoa tem 2 tiros pelas costas, tem um na panturrilha, tem um no braço. Essa pessoa, ela virou na cena, ela correu, ela andou e a pessoa continua perseguindo. Contrário de um latrocida, que ele vai adquirir o bem e matar se necessário, mas ele quer sair de lá o mais rápido possível. Então, são essas dinâmicas que você tem que ter em mente para poder falar assim, foi modificada essa cena. E tem crimes aonde a pessoa consegue fazer uma lambança tamanha no local que a gente não chega na dinâmica? Tem. Mistura tudo. Não vamos ser mentirosos. Tem locais que você não consegue traçar completamente a dinâmica. Você consegue falar para a autoridade policial assim, o tiro não veio de lá. Mas da onde veio eu não sei, você entendeu? Então, você consegue eliminar possibilidades. Mas muitas vezes você não consegue afirmar exatamente o que aconteceu. Porque são muitas coisas misturadas. Então, é mito dizer que a gente sempre chega a uma dinâmica 100% fidedigna. Não se chega. Muitas vezes você chega à eliminação de possibilidades, mas chegar naquele veredito ali, foi exatamente isso que aconteceu, muitas vezes se perde muita coisa. Então, chegar nessa pergunta que você me fez, de bater o olho e ver que não é, muitas vezes está bem evidenciado, muitas vezes não está. E aí a gente quebra muito, muito, muito a cabeça. Muito a cabeça. Thelma, eu queria saber a sua impressão inicial quando você chegou ao local do menino Perseguini. Menino morto, os pais mortos, mais pessoas mortas. Naquela hora, naquele momento, o primeiro impacto, qual foi sua impressão? E depois fotografar esse cenário com vários corpos. O que prioriza ou é tudo igual? Qual o grande objetivo da fotografia como prova? Nós já saímos da nossa base com a notícia que estava sendo televisionada. Então, a notícia era uma família inteira de policiais militares, inclusive uma criança
foram executados dentro de casa. A palavra executados, né, e vindo de uma família de policiais, já te dá você já sai ali um pouco do prumo, né? Você fala, caramba, matar uma família inteira de policiais e ainda uma criança no meio, então você já vai um pouco sugestionado. Quando a gente chegou no local, o doutor Hermindo era o perito, o doutor Rafael era o segundo perito, tinha o doutor André, tinham vários peritos, porque a gente também não é onipotente, onisciente, onipresente. Tamanho foi a notícia que a gente já saiu numa equipe maior, né? E a equipe do DHPP, quem estava à frente ali era o doutor Itagiba, né? Itagiba Franco. Então, aconteceram muitas coisas nesse local Que já estava mexido, né? Tinha muita gente na casa. Muita gente. Gente demais até. Quando eu desço da viatura e eu vi a quantidade de policiais militares que estavam na porta, e eu entendo, é uma comoção, é um colega seu, né? Eu entendo, mas não podia estar todo mundo ali. O perito já olhou para minha cara e falou, fotografa. Eu saí da viatura, ainda subo no estribo da viatura para ficar um pouco mais alta e ali eu já fotografo aquele primeiro registro da quantidade de policiais que tinham lá. Quando a gente entra na residência, a gente vê que dentro da residência também tinham muitos policiais lá dentro. E aí o doutor Itagiba, ele toma uma atitude duas atitudes muito boas no local. A primeira foi, eu entendo, seja a patente que for, eu entendo, só que agora aqui dentro apenas o DHPP vai trabalhar. Por favor, se retirem. Eu achei que foi uma atitude muito boa. A segunda atitude do doutor Itagiba, que foi muito feliz, foi o quê? Tinham pessoas ali, então, foi em 2014, eu tinha 20 anos de polícia. O doutor Hermindo, uns 25, e por aí vai. Pessoas muito experientes estavam lá. O doutor Itagiba confiou naquele time e falou, 10 minutos para todo mundo analisar a cena, a gente se reúne, eu quero a percepção de cada um e o porquê. E depois a gente começa os trabalhos. Eu achei muito legal da parte dele fazer isso. Isso é coisa bem do Itagiba mesmo. E não ele falar assim, estamos diante. E aí cada policial foi falando, eu acho que é um homicídio múltiplo seguido de suicídio. A sua percepção qual foi? A minha percepção foi homicídio múltiplo seguido de suicídio. De imediato? Não. Imediato não, mas ali uma meia hora que eu estava no local, eu me senti convencida de que a gente estava propensa, né? Convencida não, estava propensa a acreditar no homicídio seguido de suicídio. Você, entrando nesse assunto, a gente vai falar muito sobre esse assunto. Você falou que a arma de fogo é fundamental no seu trabalho. No caso específico aí foi tudo arma de fogo, né? Porque ele matou o pai, a mãe, a tia-avó, a avó, Isso. E depois tirou a própria vida. Isso. E que tipo de distância tinha? Conta um pouco a respeito disso. O ferimento dele foi a curtíssima distância, né? Acho que chegou a ser encostado, porque tinha sangue tanto na boca do cano, como tinha um fio de cabelo, né, na arma. Então, é quando a gente imagina que esse fio de cabelo não é na hora do disparo, mas sim na hora da ciclagem, né, do ferrolho. Sim, na hora que então, bate. Isso mesmo, ele dá aquele impacto e tinha um fio de cabelo, inclusive, ali no ferrolho, ali no... No caso do menino. Isso, no caso do menino. Uma coisa que a gente analisa muito em cena de crime é a vestimenta, é o alinhamento das vestimentas. E você ali, de pronto emprego, você via que não teve movimentação. Aquele pai, do jeito que ele estava deitado e confortável, ele ficou. Do jeito que ele foi alvejado, ele ficou. Ele não se manifestou, não teve nenhum desalinho. Nem a expressão, né? Expressão de reação. Ele estava de bruços, né? Então, e deitado sob o braço, do jeito que ele estava, ele foi alvejado e assim ele permaneceu. A disposição do corpo da mãe, próximo ao pai, você via que era quem foi no auxílio. Então,
Aí a gente traça essa dinâmica de que ela acorda com o disparo, vai diretamente na sala onde está o marido. Ali você já consegue ver a mancha de sangue, ela se ajoelha. Quando ela se ajoelha, ela é atingida pelas costas. Então, quando a gente fala de leitura de local de crime, tem as famosas hipóstases, que são as manchas de depósito de sangue no corpo. E essas hipóstases têm colorações diferentes para tempos de morte diferentes. A coloração dos pais, avós, né, a avó e a tia-avó, era completamente diferente das hipóstases do Marcelo. Então você via que a dele estava bem mais clara, estava num estágio bem mais curto, menos avançado do que os outros corpos. Então essa conversa do local de crime é que já começa a clarear um pouco melhor. Morreram em momentos diferentes, né? Morreram em horários diferentes. Não estamos falando no mesmo tempo de morte. E por aí vai. Nesse caso, eu conversei com o Tagigua Franco, que era o delegado do caso, e no fim eu disse para ele o seguinte: Itagiba, você pode fazer a melhor investigação da sua vida, que no fim ninguém vai acreditar. Infelizmente. Então eu pergunto para você, Thelma, acontece de você chegar a mostrar uma cena, tá lá documentado, mas muita gente não acredita nem naquilo que você documentou. Acontece isso? Acontece muito. Eu só não vou citar o caso porque ele ainda está em aberto, né? Então seria muito antiético da minha parte. Mas tem a morte de uma menina, aonde é levado em consideração apenas o que a família quer. Então, a família já conseguiu movimentar esse inquérito de um lado para o outro, já conseguiu reabrir o caso, já conseguiu ainda manter ali. Mas porque a família, ela não aceita... O que a polícia apurou. Ela não aceita o que a polícia apurou. E eu também acho que entra no caso Pesseguini. É muito chocante você ter um menino matando uma família inteira, né? E indo para a escola. Entendeu? E aí vem só as notícias que corroboram para que não foi o menino, né? E nós nos bastidores com todo aquele arsenal que corrobora para ser o menino, né? Então, e coisas que você não podia divulgar na época. Hoje, recentemente, saiu aí até o testemunho da testemunha protegida, né? Então, que era o garoto, né? Que era o garoto. O colega, né? Que foi convidado. Né? Então, naquela época, você já tinha... Enquanto nós estávamos na cena do carro, do veículo, que já era madrugada dentro, chega a notícia do menino que está sendo levado para o DHPP pelo pai, porque ele comentou com o pai, entendeu? E ali você não pode soltar aquela informação. Então, você é colocado em xeque, e determinados assuntos você não pode divulgar. Uma testemunha protegida você não pode divulgar. E daí muito se bateu na tecla do exame residográfico. Hoje nós sabemos que a probabilidade do exame residográfico dar negativo, porque ele não foi coletado dentro de um horário plausível... É possível. É possível, entendeu? É lavado as mãos. Não é nem por lavagem, é por tempo mesmo de exposição. Então, se você não estiver dentro de um período... técnico para essa coleta, ele vai dar negativo. Ok que na mão do menino deu negativo. Tinha um par de luva dentro do carro. Então, tem muitas coisas que os bastidores sabiam, mas que a gente não podia convencer por completo a opinião pública, né? No caso do Marcelo, ele usou uma arma automática. Isso. Qual é a diferença de você usar um revólver de calibre 32, 38 e uma arma automática no caso do residográfico? Se for um disparo, vamos falar assim, de mais de 20 tiros numa pistola, a expansão dos gases, ela pode sair pelo carregador ou ela pode sair aqui pela janela de ejeção do estojo, né? Então você tem vários lugares para sair esse gás, que é onde a gente vai coletar o exame residográfico. No revólver é um lugar só. É direto. É direto, né?
Então, nós coletamos no dorso da mão quando a gente tem a notícia que é um revólver. E quando é uma pistola, a gente coleta praticamente na mão toda, né? Para ter essa possibilidade maior de resíduo. Que no caso do menino era um 380, não é isso? Não. Eu não lembro Era uma se pistola era. 380, depois a polícia militar que era levantou. do pai, né? Era. Ou era da mãe. Eu sei que era da casa. Os dois policiais, né? Porque, só explicando rapidamente aqui, o residográfico é a pólvora nas mãos que ele esclareceu muitos crimes, inclusive se dizia que era homicídio no fim e era um suicídio. Agora, no caso específico, até hoje, recentemente a gente fez uma matéria no Balanço Geral, muita gente não acredita, até o Itagiba depois conversou comigo, me mandou uma mensagem falando a respeito disso. Muita gente ainda não acredita que o garoto matou o pai, que era um policial militar da rota, matou a mãe, que era uma policial militar. Se falou várias coisas, mas para vocês, depois que vocês fecharam todo o trabalho, estava encerrado. Não tinha nenhuma interrogação a mais. Para nós, não, né? Para nós, nunca ficou uma interrogação a mais. Eu acho que o DHPP não fechou isso com alguma linha solta. É a convicção que eu tenho. Por ter trabalhado no caso, por ter visto os debates internos, porque a gente não tentou convencer apenas a opinião pública ou realmente finalizar o processo do jeito que ele deveria. A gente também teve que conviver com os nossos colegas que também não acreditavam na gente. Então, os debates eram muito técnicos, muito intensos lá dentro, né? Então, entre os peritos, quando... mas e tal coisa? Foi feito. E daí o perito... então faz sentido, sabe? Então, para quem trabalhou, cada vez corroborou ainda mais a bater o martelo em homicídio seguido de suicídio. Então, para nós, eu acho que não ficou nenhuma linha solta. Mas bato na tecla novamente. Nós não estamos acostumados a ver um menino de 14 anos executar uma família inteira. Talvez, se esse caso fosse nos Estados Unidos, eu acho que teria sido melhor aceito, porque lá o índice de adolescentes que têm contato com arma de fogo e cometem homicídios, que cometem atrocidades até em escola, tal, tudo é muito grande, né? Então, é uma opinião, talvez lá tivesse sido melhor aceito. Agora, Thelma, você documentando uma cena de crime, você fotografa tudo. Já te aconteceu de você fazer isso e depois você mesma participar da reconstituição do crime e na hora você se testar, estava certo, absolutamente certo, mas esse detalhe aqui eu não consegui captar. Já de fazer a reconstituição e estar convicta de que, vocês vão ver, chegando lá, vocês vão ver, a testemunha está mentindo. E eu estava convicta pelo que eu tinha visto no local e quando veio essa reconstituição, até falei pro meu chefe, eu quero participar. Não, tudo bem, pode participar. E estava ali convicta de que eu estava certa. A testemunha, ela dá uma versão ali tão verdadeira, mas tão verdadeira, e de uma coisa tão básica, porque muitas vezes a gente tenta, que é um pouco da criminologia, né? A gente tenta pensar com a cabeça do autor, né? Mas não dá muito certo, porque se o crime foi planejado, se ele não foi planejado, se ele foi um crime espontâneo, né? Então, e naquele momento que eu vi a testemunha falando, era uma coisa tão corriqueira que eu seria capaz de fazer o que a testemunha estava falando, sabe? Só que eu não admiti na época. Eu quis procurar algo mais elaborado. E não, a vítima foi lá e falou, não, eu simplesmente, dá um exemplo, simplesmente tirei o copo daqui, pus aqui, porque eu achei que ia cair no chão. E a gente pensando, não, ela veio pelo outro canto da mesa porque já estava pensando em envenenar. Não era nada daquilo. Então caiu por terra a minha versão. E nesse momento eu falei, caramba, será que eu fotografei o que ela tá falando, sabe? Porque eu não vou com as fotos para reconstituição. Eu cheguei na base rapidão e fui procurar esse arquivo, porque eu falei assim, essa versão que ela tá falando, necessariamente ela passou por um lugar e como tinha pegadas de sangue, eu falei, vai ter a pegada dela, né?
e realmente tinha o fragmento da pegada dela. E eu falei, caramba, que inocente que eu fui. Mas já aconteceu, sim. A gente está falando em reconstituição e muita gente não sabe e se pergunta o que é uma reconstituição. O que é uma reconstituição num inquérito policial? O nome que a gente chama vulgarmente de reconstituição, mas chama reprodução simulada dos fatos, né? Então, quando a autoridade policial pode solicitar, o promotor pode solicitar, o juiz pode solicitar. Quando existem muitas testemunhas ou muitas versões e está um pouco na dúvida quem é quem, está um pouco confuso, não está tão claro em toda aquela, no inquérito, no laudo. Então, quando não está muito claro ou não está muito bem evidenciado a participação de determinada pessoa na reconstituição, ou trata-se de uma versão que não é entendível por leitura, se pede a reprodução simulada dos fatos. Vamos todos nós, todos os figurantes, né, todos os participantes daquela cena, entrar novamente na cena com a opinião técnica de um perito para descredibilizar o testemunho de determinadas pessoas e traçar uma dinâmica que não ficou tão clara, seja pelos exames, seja pelo laudo. Hoje, essa reprodução simulada dos fatos muitas vezes é feita num sistema 3D. Então, a gente vai para o local, a gente escaneia aquele local todo e os participantes daquele crime não precisam voltar para o local. Eles vão para a nossa base, numa TV bem grande, eles veem em 3D o local todo de crime e eles se posicionam, falam, ó, eu estava exatamente ali, eu estava aqui, da onde eu estava, eu vi determinadas coisas. Em falar em ver, Gil Rugai, você tinha um guarda noturno que estava na guarita e visualizou. A reprodução simulada dos fatos foi fundamental para você voltar ali nas mesmas condições, né, do horário, iluminação, e falar assim, não, realmente, dessa posição, ele visualiza alguém saindo do portão. Ou não. Não, daqui onde ele está, ele não tem condições de ver. Então, cai por terra o testemunho. O Gil Rugai, que a Thelma falando, ele foi condenado por ter matado o pai e a madrasta. Isso. Agora, você está falando em 3D, uma série de coisas, né? E é incrível isso, porque as pessoas antes eram levadas para o local do crime, né? Nós tivemos o caso da Elise Matsunaga, foi levada lá, um policial fez o papel do marido em que ela esquartejou. E é legal isso, porque muitas vezes a pessoa, se ela volta ao local de um crime, ela se inibe, ela não acaba não desenvolvendo um trabalho que a perícia quer. A gente muitas vezes já viu em reconstituição a pessoa voltar e não conseguir participar. Tamanho choque, como testemunha, né? Tamanho choque, ela não conseguir participar. Outras vezes, a gente já presenciou o autor voltar para a cena do crime e lembrar de coisas que não estavam nos autos, né? E que condizia, né? Então, não é só que ele lembrou, mas que condizia. Só que hoje, a gente tem uma demanda muito grande de casos. E a gente tem um grande problema, né? Qual que é? Como tem uma demanda muito grande, você não consegue, acaba se estendendo quando essa recognição vai ser feita. Essa reconstituição vai ser feita. Quando você chega no local, o muro não existe mais, a casa foi demolida, tudo. Você entendeu? Então, para perpetuar isso, a gente escaneia. Existe realmente a possibilidade de ir lá novamente ou o scanner funcionou? O scanner funcionou. Então, Paraisópolis, o caso daquelas pessoas que foram pisoteadas. Sim, no caso da Polícia Militar, que prensou o pessoal lá. Eram 9 vítimas? Isso. Ou 11? Não, 11. 11 vítimas, você imagina o número de testemunhas, eram 33 PMs, então são 33 versões diferentes. Era uma extensão muito grande ali, vários quarteirões,
Quantos dias a gente ia precisar estar fechando aquela comunidade, né? Até trazendo um transtorno para os moradores, para fazer a reconstituição de mais de 50 versões. Inviável. Então se optou por, em um único dia, escanear, levantar imagens com drone, porque essas imagens também se comunicam com o scanner, mas nós escaneamos absolutamente tudo. Tanto que tinha testemunhas que não eram da Paraisópolis, foram lá apenas para o baile da 17. Então, eles falam assim, eu não sei aonde eu estava. Eu sei que aonde eu estava tinha um muro com um beija-flor pichado. Então, a gente, pelo escaneamento, ia circulando dentro da comunidade até a pessoa reconhecer aonde estava. Ela falava, eu estava aqui. Aí você vai, insere aquele boneco, aquela versão, e depois você tem o resultado final, que é numa dinâmica 3D, toda a movimentação da polícia militar entrando, por onde... E não escapa nada, né? E não escapa nada, acaba não escapando nada. Então tem os prós e os contras do escaneamento. Agora, Thelma, o autor de homicídio, de modo geral, exceto os passionais, ele acha que não vai ser descoberto. Ele acha. Ele engendra uma situação e acha que vai enganar os peritos, no caso que você participa decisivamente. Em que momento essa farsa cai? Em que momento desmorona esse castelo de areia? No ato falho. Então, a pessoa que acha que não vai ser pega, ela tenta premeditar alguma coisa, ela tenta maquiar alguma coisa, ela tenta disfarçar alguma coisa. Mas no ato falho é que a gente acaba pegando essa pessoa. Seja uma pessoa que fala que a casa foi invadida, né? E você tem a chave na porta, sabe? Você fala, tá aí, cadê a sua chave? Pronto, quebrou a pessoa. A pessoa fez tudo. A pessoa derrubou o copo, a pessoa puxou a toalha, a pessoa simulou umas pegadas. E ela simplesmente esqueceu de falar como ela entrou ou saiu da casa. E aí o ato falho é que faz você pegar a mentira, né? Então, simular um enforcamento numa altura incompatível ou num sulco que a gente sabe que não é enforcamento, né? E aí já levanta... Vladimir Herzog. Já levanta a lebre. Pois é. Você entendeu? Bom, você ficou sabendo aqui de detalhes que você nem imaginava, porque você está acostumado a ver nas séries, você está acostumado a ver uma coisa que não é ouvir, né? No que é verdadeiro. E aqui a conversa foi verdadeira. Espero que você tenha absorvido muita coisa com a Thelma Rocha, que é de uma família de peritos, fotógrafos, criminais. E é legal isso, né? Porque hoje em dia já não existe mais isso. Infelizmente, as pessoas não seguem mais as carreiras dos pais porque querem outras coisas. Muito obrigado por tudo, por essa aula que você deu aqui. Comigo, Renato Lombardi. E eu agradecendo muito essa aula de investigação e criminologia. Obrigada. Até a próxima.